Fala galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Bom galera, vamos continuar aqui para mais uma aula da Escola Fundamental Paraíso, Sistema CMDC. Essa é mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom galera, vamos sem mais delongas aqui aos nossos conteúdos, tá bom? Então vamos aqui ao nosso livro digital, paramos aí na unidade 1, tema 3, né? Então vamos lá, aspectos demográficos. Aqui nos aspectos demográficos a gente pode ver aqui falando sobre população, a definição de população, que é um conjunto de indivíduos que habitam uma determinada região, um determinado local, um determinado país ou até mesmo todo o nosso planeta, tá bom? Então isso aí é a definição de população. E está falando aqui sobre o crescimento e a distribuição da população pelo planeta. Então, o crescimento, como a gente pode acompanhar aqui por esse gráfico, ele vem numa ascendente, né? Ele vem crescendo muito aqui. Então, crescimento aumentando aqui, né, a quantidade de pessoas no planeta significativamente. Embora que aqui no nosso último período a gente tenha uma suavização dessa curva de crescimento, ou seja, a população ainda está crescendo? Está. Só que agora ela está crescendo menos, tá bom? Então a população hoje ela cresce um pouco menos do que crescia antes, mas ainda assim ela cresce muito, tá bom? Quanto à distribuição dessas pessoas pelo planeta, podemos ver aqui no nosso gráfico, olha só aqui, que a nossa população ela é mal distribuída pelo planeta. Reparem que só na Ásia, essa porção aqui, ó, a gente tem 60% da população do planeta, ou seja, mais da metade das pessoas no mundo estão no continente asiático. E aí as demais estão aqui distribuídas nos outros continentes, tá bom? Então, a nossa população está em processo de crescimento, esse processo de crescimento está diminuindo, porém, continua em processo de crescimento. E quanto à distribuição, ela é feita de forma desigual. Então, temos uma má distribuição das pessoas pelo planeta, tá certo? Vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui. Bom, vamos lá. Dinâmica demográfica. A dinâmica demográfica ela vai ser estabelecida aí pelo crescimento vegetativo, ou seja, pela quantidade de pessoas ali que estão nascendo e morrendo, tá bom? O crescimento vegetativo ele vai ser a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, se você aí pegar a quantidade de pessoas que nascem e reduzir a quantidade de pessoas que morrem, você vai ver aí qual é a taxa de crescimento vegetativo, tá bom? Ou crescimento natural da população. Outro fator aí que temos que considerar quando estamos abordando tais assuntos é a taxa de fecundidade. O que é essa taxa de fecundidade? É a quantidade média de filhos por mulher, tá bom? E aqui, como a gente pode observar, a taxa de fecundidade ela vem caindo aí no mundo inteiro, tá bom? Então, as mulheres hoje estão tendo menos filhos do que tinham antigamente. Agora,
O número está aí na casa de aproximadamente 2,2 filhos por mulher. Não, gente, não significa que uma mulher vai ter 2 filhos e um braço de um outro. Não, esse 2,2 aqui quer dizer que se você pegar aí, por exemplo, em média, 5 mulheres, por exemplo, e essas 5 mulheres tiverem 12 filhos, né, não vai dar um número inteiro quando você dividir. Você dividir aí 5 filhos para 12 não vai dar um número inteiro, então você vai ter um número fracionado, como mostra aqui, tá certo? Não é que uma mulher vai ter meio filho. Bom, continuando aí então o nosso conteúdo, vamos para a transformação do perfil etário. Que transformação do perfil etário é essa? Etário, quando a gente está falando de etário, tá? A gente está falando de idade. Tá? Quando a gente fala de faixa etária, é a faixa de idade. Então, o mundo está tendo uma transformação no perfil etário. Como é essa transformação no perfil etário? A população hoje em dia está ficando mais velha. Olha só aqui os números de 1950 e uma previsão aí para 2050. Olha a população que mais vai crescer. Olha aqui, ó, vai sair de 6,9 para 15,8. São os idosos, né? A galera aí com mais de 65 anos. Em compensação, a quantidade de pessoas com até 24 anos vai cair muito, né? O que significa que a nossa população mundial estará mais envelhecida aí no ano de 2050, tá bom? Então, transformação no perfil etário, mostrando aí pra gente que a nossa população está envelhecendo mais, tá certo? Temos aí mais idosos. Bom, gente, aqui temos um quadrozinho falando sobre o envelhecimento populacional e assistência do idoso, tá bom? Tem 2 questõezinhas aqui, tá certo? A gente vai responder essas questões. Quando eu falo a gente, eu quero dizer vocês aí nas suas casas, tá bom? Então vamos responder essas questões aí e quinta-feira a gente corrige isso, tá certo? Vamos para a próxima página. Olha lá o que temos ali, o que temos ali. Deixa eu puxar a tela aqui. Variações da dinâmica demográfica no mundo. Como é que vai variar a dinâmica demográfica? Como é que vai mudar essa pirâmide etária aqui? A gente pode analisar uma pirâmide etária aqui, por exemplo, do Canadá. Reparem que a base dela aqui embaixo ela é mais estreita, o que significa que há uma taxa de natalidade, de fecundidade que não é muito alta, tá? Temos aqui uma grande quantidade, né? Uma parte aqui bem mais larga no meio, que significa pessoas aqui em idade de trabalho, né? Produtivas que podem contribuir. E temos aqui também uma quantidade considerável de idosos, tá bom? Então a população aí mais idosa. Olha a diferença quando a gente vai comparar aqui, por exemplo, com a Etiópia. Tá? A Etiópia é um país mais pobre, tá certo? E olha como é que a base da pirâmide etária da Etiópia. Olha a largura disso aqui. Muito, muito jovem, muita criança, tá? Então que a taxa de natalidade é extremamente alta. As pessoas têm muitos filhos aqui, a taxa de fecundidade também é muito alta. Olha só aqui a quantidade de pessoas em idade para trabalhar. Olha como já diminui em relação ali ao nosso Canadá, né? Olha aqui que diminuiu bastante. E aqui na parte superior, reparem que praticamente a gente não tem muitos idosos, né? Então a população ela morre muito antes de chegar ali a sua
fase idosa, o que significa que tem uma alta taxa de mortalidade, tá bom? Então, alta taxa de mortalidade, alta taxa de natalidade. Vamos aqui às migrações, tá? Migrações quer dizer deslocamentos, né, de pessoas. Essas migrações elas podem ser internacionais ou internas. Quando elas são internacionais ou externas, no caso, é quando essas migrações ocorrem de um país para outro. Então, por exemplo, saí do Brasil, fui para a Argentina, migração externa, tá bom? Aí se eu sair daqui do Distrito Federal e for, por exemplo, para São Paulo, aí já é uma migração interna, tá bom? Você está se deslocando dentro do seu próprio país, tá certo? As diversidades nas populações. As populações do mundo inteiro, elas são diversificadas. Temos aí lugares com diferentes religiões, né? Temos etnias diferentes, temos idiomas diferentes, culturas diferentes, né? Nos alimentamos de uma maneira diferente dos outros lugares, e isso é o que faz o nosso planeta ser tão interessante, tá bom? Então, continuando aqui para a próxima página, vamos dar um zoom aqui. Gente, eu só estou tentando adiantar um pouquinho para a gente não perder muito tempo, tá? Para a aula não ficar muito arrastada, não ficar muito comprida, porque fica chato e a gente não está afim disso, não é mesmo? Então, concentração da população nas cidades. A partir aí do final da década de 2000, para ser mais exato, aí, lá pelo ano de 2010, a população mundial ela passou a ser maior nas cidades. Até então, a população vivia mais no campo. E aí, a partir de 2010, mais ou menos, a população passou a viver mais nas cidades. Isso muito por conta da China, tá? Em 2010 é que a China fez essa virada aí da população para morar mais nas cidades do que no campo. E aí temos a organização política com 4 termos aí para a gente analisar: país, estado, nação e território. O que é cada um deles? O país, ele vai ser definido como um território politicamente delimitado por fronteiras políticas, com unidade político-administrativa e habitado por uma comunidade histórica própria. Todo país tem um Estado organizado que exerce sua soberania e é regido por uma Constituição, que estabelece a organização e as leis do país. Tá bom? Então temos aí diversos países no mundo, tá? Vamos passar aqui para a próxima página. Bom, próxima página aqui, temos aí Estado. O que é um Estado? É a forma como a sociedade se organiza politicamente, estabelecendo regras que regulam a convivência dos habitantes de um país, constitui aquilo que chamamos de Estado. Tá? Então, todo o conjunto de normas e de organização política recebe o nome de Estado. Tá bom? Então, aqui é um Estado nacional que a gente está se referindo. Estado com E maiúsculo, tá bom? Para ser reconhecido e respeitado entre os demais, um Estado deve afirmar sua soberania, ou seja, ele não deve aceitar interferência de outros Estados no seu território, na sua política, na sua organização. Tá certo? Chegamos aí finalmente à nação. Nação pode ser determinado como um coletivo humano com características comuns como língua, religião, etc, etc. Então, a nação vai ser basicamente as pessoas que vão estar ali
ocupando um determinado território, tá bom? E por fim, território. O território é a base física sobre a qual um Estado exerce a sua soberania. Então, o território é a base física, é onde você vai poder construir estradas, casas, prédios, fábricas, entre outras coisas. Galerinha, chegamos aí no final de mais uma aula. Temos aqui umas atividades. Quem não fez ainda essas atividades, por favor, finalizem elas, tá bom? Quem já fez, muito bem, valeu, é isso mesmo. E queria deixar um recado aqui para vocês. Galera, quinta-feira agora, quinta-feira, dia 9/4, eu vou estar aqui ao vivo, né, fazendo uma live para poder tirar as dúvidas de vocês. Então, quinta-feira, 9/4 de 2020, live ao vivo às 10 horas da manhã para as turmas de oitavo ano, tanto matutino quanto vespertino, tá certo? De 10 até 10h40 estaremos aqui ao vivo tirando as dúvidas de vocês, dia 9/4, tá bom? Galera, aproveita aí, quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, quem ainda não ativou as notificações, ative, tá bom? Então é isso aí, beijo, valeu, falou, é nóis!